O espírito não é mau em razão da sua origem divina, porém nele permanece o mal, como a ganga retida na gema preciosa ou o escauracho mesclado ao trigo bom na mesma gleba. Ignorá-lo é uma forma de deixá-lo livre e em expansão, permitindo-lhe manifestações frequentes e danosas no comportamento. Outro sim, tentar esmagá-lo através de atitudes rígidas torna-se tarefa inútil, porquanto, à medida que for privado de exteriorizar-se, mais vigor adquire, até o momento em que explodirá com virulência danosa. Quando uma força pressiona e encontra resistência, prossegue até a liberação da sua carga, arrebentando ou sendo desarmada. O comportamento correto, em tal caso, é aquele que leva à sua identificação, ao impulso e à capacidade de resistência que possui. No processo de desenvolvimento antropológico, o biótipo mais forte sobreviveu aos demais em razão da brutalidade, do volume e da astúcia na luta pela vida. À medida que o homem desenvolveu a inteligência e aplicou-a para proteger-se e preservar a espécie, adquiriu o poder de vencer as feras e os animais gigantescos. Como decorrência, ficou a presença do mal nele dominante, que vem aplicando contra si mesmo autodestruição, excesso nos vícios e contra os outros, furtos e roubos, calúnias, perseguições, homicídios e guerras que ameaçam toda a civilização. A fim de conscientizar-se do mal em si mesmo, faz-se imprescindível o aprofundamento do autoexame para encontrar os pontos vulneráveis que o despertam e o desencadeiam, predispondo-o para a agressão. Todos os indivíduos são vulneráveis às aflições, que decorrem das enfermidades, das pressões, das agressões, dos distúrbios psicológicos. O mal pode ser considerado uma emoção de emergência, que irrompe com violência quando teme ou permanece em silêncio, agindo soturnamente e perturbando aquele que lhe experimenta a constrição. Quando o mal se manifesta em ação, estimula o sistema nervoso simpático suprarrenal, que fornece energia para a ação nefasta, a luta, ou para a fuga, até que uma oportunidade própria se lhe desenhe favorável, a fim de descarregar a tensão. À medida que aumenta essa força e não se faz liberada, o medo se transforma em raiva, que cresce até tornar-se fúria, que pode às vezes levar ao pânico. A criatura teme a dor. Tudo que a conduz ao sofrimento, se não tem o medo sob o controle da verdade e não domina a raiva, no mal se exterioriza para agredir e relaxar-se. A personalidade é um abismo ainda desconhecido, com mistérios complexos para serem desvendados. No inconsciente do ser, dormem milênios em que se encontram os impulsos automáticos que a razão vem superando, mas necessitam ser decodificados para, logo diluídos, cederem lugar às ações edificantes. Herdando as experiências transatas, o ser humano fixou-as no consciente, que de alguma forma passa a dirigir-lhe a conduta nesse árduo trânsito para a autoconsciência, quando poderá e saberá agir com equilíbrio, respeitando a lei de Deus e tudo realizando conforme as suas disposições. O mal é a ausência do bem, sem dúvida, que ainda não se instalou e que contribui para agredir a vida, perturbá-la e até tentar extingui-la. A sua existência é real, enquanto permanece afligindo e gerando a dor, que induzirá, por fim, aquele que o experimenta a uma radical mudança de conduta. Negar-lhe a realidade constitui perigosa forma de escamoteá-lo. Essa natureza do eu inferior deverá ceder lugar à totalidade do eu superior. O mal é, desse modo, um impulso inconsciente, automático, que emerge do abismo do ser como mecanismo de sobrevivência e lhe desata tendências perturbadoras que se lhe encontravam jungidas. Residindo no imo, tais tendências são psicogênicas e os fatores externos não as produzem, sejam quais forem os estímulos que se apresentem. Esses somente serão aceitos
mediante ressonância por sintonia de onda vibratória que os sincronizem. Muitas imagens perversas e vulgares da propaganda pela mídia, que a diversos perturbam, a outros de maneira alguma sensibilizam. Quando há, porém, o impulso latente do mal, os estímulos externos despertam-nos ou vitalizam-nos, caso já se encontrem em ação. Na terapia para a diluição do mal, o amor exerce função essencial por oferecer segurança àquele que se faz vítima da distonia produzida pelo instinto, auxiliando-o a educar a vontade, a corrigir a ótica pela qual observa a vida e a faz avançar na ação do bem, etapa a etapa, desde que essa mudança não se dá de chofre ou sob o encantamento do entusiasmo de um momento. Exercícios mentais de reflexão em torno de pensamentos edificantes, análises sobre vidas abnegadas, contribuem para a instalação de paisagens otimistas no ser, onde se pode respirar o bem-estar, sem os aguilhões da inveja, do egoísmo, da agressividade. O autoexame dos atos e a vigilância na conduta igualmente facultam o clima para a prece-terapia libertadora, que eleva o espírito e o envolve em vibrações superiores que o penetram e o desalgemam do mal, a fim de que possa aplicar-se ao bem conforme a lei de Deus.